A ansiedade é boa, a ansiedade nos ajuda, a ansiedade é adaptativa. O problema é quando ela passa do ponto, né? E que aí nos começa a trazer sofrimento, começa a nos trazer um grau de insatisfação até com as coisas, por não conseguir relaxar, por não conseguir aproveitar. E esse turbilhão de informações acaba gerando essa alta ansiedade, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento chave, assim, de virada, né? Muita inovação, muita coisa nova surgindo em alta velocidade, e a gente precisa cuidar da nossa máquina, né? Que foi aquilo que eu falei aquele dia. A gente precisa cuidar da nossa máquina para ela ser usada. Ela tem muita potencialidade não bem usada ainda. E a gente tem que conseguir desenvolver mais esse lado mais intuitivo, esse cérebro direito, de ver as coisas mais como um todo, como uma coisa mais sistêmica, para a gente conseguir se adaptar a tanta mudança. Não dá para ficar com um método muito analítico, né? A gente vai ter que desenvolver um pouquinho mais a outra área e fazer um balanço melhor entre essas duas partes, para a gente conseguir sofrer menos, né? E conseguindo lidar melhor com as nossas intuições, com as nossas emoções. Isso talvez seja o caminho, né, para a gente conseguir aceitar essas mudanças todas que vêm acontecendo e nos adaptarmos a elas sem tanto sofrimento, da melhor maneira possível. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vibe Podcast. Meu nome é Rafael Zanato, eu sou Head do Vibe Unimed e para quem ainda não conhece, é o hub de inovação da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo, que acelera e investe em startups da área da saúde. Nosso convidado de hoje é médico, psiquiatra e co-founder do Singulo, Dr. Gustavo Ottoni. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Vibe Podcast. Te apresenta aí pra gente. Olá, Rafa, tudo bom? Olá, pessoal. Fico muito feliz de participar desse podcast. O Vibe, o Unimed VTRP é um grande parceiro do Singulo e vamos conversar bastante, vamos falar um pouco sobre saúde mental, sobre o Singulo em si, sobre como o cenário está se desenhando nesse sentido, que é importante, né? A saúde mental está cada vez mais em voga, cada vez mais se dá a relevância que o tema realmente precisa, e muito mais vai se dar ainda. Então vamos conversar a respeito, é bom que isso vá crescendo, que isso vá se propagando entre as pessoas, né? Com certeza, é um assunto que nos últimos anos aí vem recebendo muita atenção. Até foi engraçado ontem, eu estava olhando um memezinho dizendo assim, a, a situação, as pessoas de agora estão reclamando muito, estão falando não sei o quê, e ele dizia, não, isso sempre aconteceu, as pessoas sempre enfrentaram dilemas, né, de saúde mental, só que talvez não tinham a liberdade para falar, não tinham como buscar ajuda, e agora a gente percebe novas soluções sendo criadas, e aí a gente percebe o quanto que as pessoas, ao utilizar, se colocam à disposição justamente para tentar resolver isso, pelo menos enfrentar de uma forma um pouco mais saudável, né? Bom, como a gente não poderia deixar de ser um pouco do que eu já falei, né? A saúde mental tem sido manchete nos últimos meses, vários projetos promissores estão surgindo nessa área para tentar dar vazão a essas grandes demandas que estão surgindo nesse sentido. Por conta disso, hoje nossa conversa vai falar sobre as tão faladas soluções que estão surgindo no campo da saúde mental, qual o papel que elas podem ter na melhoria da qualidade de vida, na capacidade de levar o cuidado para atender uma grande quantidade de pessoas, né? Então aqui não é só da qualidade que a gente pode oferecer no atendimento quando a gente fala da inovação dentro da área da saúde mental, mas também de tentar aumentar o acesso para que mais e mais pessoas possam ter isso aí, né? Então, Gustavo, tenho certeza que esse assunto vai render. Mais uma vez, te agradecer a tua presença aqui. Lembrando aí para a galera que está nos escutando, Gustavo e o Singulo participaram aqui do nosso programa de aceleração, agora estão rodando um piloto aqui com o Unimed VTRP. Então, assim, acho que muito legal e mostra também o quanto que a gente olha para esse assunto com carinho, tentando testar algumas coisas realmente para levar esse cuidado para cada vez mais pessoas. E aí, assim, Gustavo, para direcionar a primeira pergunta já, assim, para a gente iniciar esse papo, eu lembro que a gente participou de um painel junto, num evento, um tempo atrás, e que tu falou uma coisa que me chamou muita atenção. Tu comentou o seguinte, a capacidade das máquinas que utilizamos vem evoluindo ano após ano, mas a nossa máquina, ou seja, o nosso cérebro, né, é basicamente o mesmo, né, se a gente for olhar. Me explica quais são os impactos desse processo que a gente está vivendo de aceleração, de novas tecnologias cada vez mais presentes na nossa vida,
na saúde mental das pessoas, que talvez possa ser, inclusive, um gatilho para essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu lembro também, Rafa, eu lembro desse dia, desse evento, que estava o pessoal todo discutindo muito os avanços da tecnologia, como as coisas estavam evoluindo rápido, como a modernidade, né, ia trazendo coisas em alta velocidade para a gente. E aí surgiu esse papo, surgiu essa conversa, e é isso mesmo, né? Ou seja, a gente está enfrentando, a gente está vivenciando, né, uma época de muito, mas muito avanço, muito acelerado, e cada vez isso tende a ser maior. Cada vez esses avanços tendem a ser mais rápidos, né? A geração de nova informação hoje é muito, mas muito maior em muito menos espaço de tempo do que era há alguns anos, algumas décadas atrás, né? E isso a gente precisa com isso estar sempre desenvolvendo habilidade para acompanhar essa inovação, para acompanhar Uhum. essas novidades, né? Porque são novidades, são coisas que vão Sim, acontecendo, estão sendo geradas com uma quantidade de informação muito, mas realmente muito grande para a gente lidar. A gente tem acho que o nosso cérebro, falando nisso, assim, a gente tem assim, a gente tem o cérebro direito e o cérebro esquerdo, vamos dizer, né? O cérebro esquerdo é o cérebro mais lógico, mais analítico, que enxerga as coisas em partes, né? Enquanto o uhum. cérebro direito ele é mais intuitivo, mais sistêmico, assim, faz a síntese das coisas, olha a coisa mais como um todo, né? A gente é muito estimulado, né, a usar esse nosso cérebro direito, desculpa, nosso cérebro esquerdo, a entender muito a lógica das coisas, analisar as coisas. A gente acaba separando, compartimentando as áreas, as coisas, né, para a gente conseguir entender ou até ensinar como questão didática. Mas acontece que o crescimento, esse nível exponencial, né, de velocidade de crescimento do conhecimento, da tecnologia, está desafiando muito esse nosso jeito de pensar, Sim, né? Esse jeito de pensar mais em caixinhas e mais analítico, né? E isso acaba gerando muito sofrimento. Isso acaba gerando uma luta interna, assim, da gente tentando, do jeito que a gente foi, vamos dizer assim, treinados, né, a usar nosso cérebro, se adaptar a esse crescimento, essa velocidade de inovação tão grande. Aí gera muita ansiedade, muita dor emocional, né, depressão, e assim vai, né? Já se sim, falou muito de depressão, aí se fala de déficit de atenção, porque eu não consigo mais prestar atenção em tanto estímulo ao mesmo tempo, e aí agora é a época da ansiedade, vai ver, está todo mundo ansioso, reclamando que o nível de ansiedade está alto demais. A ansiedade é boa, a ansiedade nos ajuda, a ansiedade é adaptativa. O problema é quando ela passa do ponto, né? E que aí nos começa a trazer sofrimento, começa a nos trazer um grau de insatisfação até com as coisas, por não conseguir uhum. relaxar, por não conseguir aproveitar. E esse turbilhão de informações acaba gerando essa alta ansiedade, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento chave, assim, de virada, né? Muita inovação, muita coisa nova surgindo em alta velocidade, e a gente precisa cuidar da nossa máquina, né? Que foi aquilo Sim, que eu falei aquele dia. A gente precisa cuidar da nossa máquina para ela ser usada, ela tem muita potencialidade não bem usada ainda. E a gente tem que conseguir desenvolver mais esse lado mais intuitivo, esse cérebro direito, de uhum. ver as coisas mais como um todo, como uma coisa mais sistêmica, para a gente conseguir se adaptar a tanta mudança. Não dá para ficar com um método muito analítico, né? A gente vai ter que desenvolver um pouquinho mais a outra área e fazer um balanço melhor entre essas duas partes, para a gente conseguir sofrer menos, né? E Uhum. conseguindo lidar melhor com as nossas intuições, com as nossas emoções. Isso talvez seja o caminho, né, para a gente conseguir aceitar essas mudanças todas que vêm acontecendo e nos adaptarmos a elas sem tanto sofrimento da melhor maneira possível. Sim. Não, muito bom. E aí, assim, o símbolo nasceu para auxiliar nesse processo, né, de aprimorar a saúde mental das pessoas. Me explica qual foi a lógica que vocês usaram para criar o símbolo, tendo em vista que vocês, de certa forma, já faziam isso do consultório de vocês, né? Então, assim, na prática, vocês talvez já se sentiam realizados ao conseguir ajudar as pessoas que se consultavam, tu, o Diogo, né? E assim, bom, vamos criar o símbolo. Conta um pouco para a gente de como surgiu a lógica para criar essa ferramenta que hoje já ajuda aí milhões de pessoas, Brasil e mundo afora.
Eu acho que, pensando aqui, foi meio natural, né? Acho que a gente, quando busca essas áreas mais de cuidar de pessoas, né? Tipo a medicina, no nosso caso, a psiquiatria, mais especificamente, a gente já tem esse viés de querer fazer o bem nesse sentido, de ajudar as pessoas que estão precisando, né? E a gente, o Diogo foi meu orientador de mestrado, de doutorado, né? E a gente seguiu trabalhando junto, bem com foco em clínica, foco em pesquisa acadêmica, né, em produção científica, e até que a gente começou a trabalhar com Big Data, né? Surgiu um dos primeiros bancos, se não o primeiro, de Big Data aí do mundo, né? Em relação à saúde mental. E a partir dali, a gente começou uma certa interação com as pessoas, porque a gente coletava muita informação via internet das pessoas, e a gente começou uma certa interação maior com elas, a gente dava um feedback para elas a partir do que elas nos, nos geravam de dados, etc. E a gente foi vendo que existia talvez uma forma mais escalável, né, de Uhum. ajudar mais gente, de chegar em mais pessoas, né, que não era necessariamente fazendo pesquisa acadêmica, não era necessariamente atendendo um número limitado de pessoas que a gente conseguia cada um atender isoladamente, e que a gente podia mudar essa realidade que a gente vê de saúde mental, que tem muita gente com esse sofrimento, né, e pouca gente que recebe um cuidado efetivo em relação a isso. Tem várias barreiras para isso, mas o resultado final é que é isso, que muita gente que precisa e pouca gente recebendo realmente ajuda. E aí, usando a tecnologia, nem eu nem o Diogo somos de natureza, assim, aqueles nativos tech, né, que já vem Sim. com isso embutido no sistema, e a gente foi vendo que a tecnologia podia ser uma forma da gente atingir muito mais gente, chegar em muito mais pessoas. Né? Então, o símbolo veio muito disso. A gente tinha uma carreira acadêmica e clínica, a gente foi aprendendo muita coisa, fomos desenvolvendo um modelo de funcionamento da mente, muito artigo publicado em relação a isso. Desenvolvemos um modelo que contempla não só a doença, que muito se fala, mas também que esse balanço, esse equilíbrio entre saúde e doença, né? Isso era muito importante para a gente ter um modelo de saúde emocional também. E Sim. com isso a gente foi trabalhando, desenvolvendo as questões de pesquisa, colocando isso em prática no dia a dia, na nossa prática clínica, e ao mesmo tempo descobrindo que a tecnologia podia nos ajudar a acessar muito mais gente. Né? Então, o símbolo surgiu com esse propósito. Né? Assim, a gente sempre fala, né? Imagine um mundo em que todos recebem cuidado emocional de verdade. Esse é Nossa, o sonho do símbolo. sim. Esse é o sonho do símbolo, esse é o propósito de onde o símbolo veio, né? Como a gente vai fazer isso? A gente usa muita tecnologia, como é que vai ser? A tecnologia é realmente uma grande ferramenta, um grande veículo para isso, né? Então a gente, a partir das nossas experiências pessoais, experiências profissionais, foi criando assim um modelo de levar um jeito inovador de saúde mental para as pessoas. E lógico, depois como entrar para esse mundo de empreendedorismo, de startup, entendemos o que era um MVP, né? Sim. Um início bem pequenininho e interagindo com as pessoas. Isso é muito importante, interagir, interagir. A gente foi aprendendo como a gente gerava realmente valor para eles de cuidar, de melhorar realmente a saúde. E assim a coisa foi se desenvolvendo. Então, veio, na verdade, né, Rafa, de um jeito meio orgânico. Assim, né? Veio Sim. meio que ao natural, organicamente a coisa foi acontecendo e a gente entrou com esse mundo do empreendedorismo. Mas foi com a intenção de levar cuidado de saúde mental para um número muito maior de pessoas que a gente poderia da forma mais tradicional, vamos dizer assim, que a gente foi Então, se ensinado. eu pudesse fazer um parênteses nessa tua resposta, em duas coisas me chamam a atenção. A parte da saúde mental versus saúde emocional, que às vezes ela, eu não sei daí tecnicamente o quanto que uma tá dentro da outra, né? Mas assim, mas saúde mental, não, mas eu tô bem. Tá, mas assim, tu tá zeradinho, não tem uma emoção ali que daqui a pouco, não, não, teria, sabe? Aquela coisa assim, às vezes do preconceito, talvez quando tu fala em saúde mental versus a saúde emocional, porque daí entra um pouco dessa ansiedade. E eu queria que tu só talvez reforçasse um pouco, assim, a gente fala muito aqui
de quando a gente começa a transformar o paper em PIB, né? Que é assim, aquela coisa de, poxa, vocês estavam estudando e vocês poderiam estar até hoje fazendo pesquisa e usando esse grande banco de dados que vocês têm para gerar novos insights, mas que esses insights ficassem lá dentro de um paper, de um artigo, que seja na melhor revista acadêmica do mundo, mas assim, o quanto que a diferença que isso versus o que vocês fazem hoje com o Singulo, né, que é um aplicativo que realmente está na mão de milhares de milhões de pessoas, tem um sinal ali para daqui a pouco quem está nessa linha de pesquisa, está nos escutando, que vê assim, cara, esse paper agora pode dar esse salto para virar uma empresa assim. É nas pessoas que tem que querer assumir essa jornada, ou é porque o paper está mostrando que ele realmente tem um caminho de auxílio real para as pessoas, e aí desperta talvez um sentimento de, meu, isso aqui não pode mais ser simplesmente uma pesquisa, isso aqui precisa virar um negócio, no final das contas, para poder alcançar as pessoas. Como é que foi esse estalo ali dessa virada de chave? Como eu falei, foi realmente meio orgânico, assim, né, Rafa? Mas tem sim, né? Tem hoje com esse contexto todo, com esse ambiente todo de inovação, ficou muito mais fácil, né, a gente transformar um conhecimento que a gente gera num Uhum. resultado final lá na ponta para quem precisa, né? Sim. E a tecnologia é realmente o veículo, e além de todo um ecossistema, né, que se criou em torno disso, de estimular o empreendedorismo, de estimular que a gente crie, que a gente transforme ideias em soluções Uhum. lá na ponta, levando para as pessoas. Então, hoje tem um ambiente mais favorável a isso. Vai é um exemplo disso, e Legal. tem milhões por aí, né, que são realmente é um ambiente que se criou, né, uma comunidade quase que se criou, e uma cultura que vem se criando de realmente ir mais direto, né, de uma ideia para uma solução e colocar essa solução em prática, testar essa solução na prática, e lapidando essa solução e já entregando valor para as pessoas na ponta. Mas o que dá o estalo é quando a gente vê que está resolvendo uma dor de verdade. Aqui a Uhum. gente enxerga que tem uma dor de verdade, que a gente tem algo aqui para resolver e a gente tem alguma ferramenta para lidar com isso, né? Então, não adianta querer fazer alguma coisa porque acha bonito, porque acha legal. Tem que estar resolvendo uma dor real e com uma dimensão grande na outra ponta, né? Então, disso não tem como Legal. escapar. E muitas vezes, e geralmente a gente vê muito os casos serem assim, vem muito de dores pessoais também. A gente Sim. está com uma dor pessoal, e não é a gente porque éramos, né, médicos, psiquiatras, etc., que também não tínhamos as nossas dores emocionais, vamos dizer assim, cada um passou Sim. por suas experiências, etc. E a gente sentindo as dores, vendo as dores perto da gente nas outras pessoas, aqui a gente enxerga, puxa, aqui tem algo que eu realmente posso entregar de valor e posso fazer a diferença. Então, acho que é aí que é o pulo do gato, né? Legal. E assim, a gente está falando de tecnologia aliada, né, à saúde mental, utilização da tecnologia para criar soluções relacionadas à saúde mental. Como tu está vendo a eficiência dessas soluções que estão sendo criadas assim? Tu acredita que elas conseguem entregar de forma satisfatória resultados por si só, assim, sozinhas, assim, só com a tecnologia? Ou tu acha que precisa ter ali uma forma de complemento com o humano de verdade, digamos assim, ter ainda é importante para soluções de saúde mental ter pelo menos uma via de escape ali para o humano. Eu sei que o Single trabalha com isso, mas eu queria que tu tratasse um pouco dessa importância, assim, de tu utilizar. Eu sei que vocês, a grande maioria dos casos, consegue 100% digital resolver, mas vocês têm aí umas válvulas de escape. Eu queria que tu falasse um pouco dessa ideia que vocês tiveram de ter o contexto como um todo, não, esses caras aqui eu resolvo, esses aqui se vira, né? Como é que tu acha que tem que ser essa jornada para uma solução de terapia para a saúde mental, né? Que usa a tecnologia para funcionar? Tudo depende das necessidades, né? Ou seja, existem diferentes níveis de necessidade, diferentes níveis de dor que a gente estava falando, Uhum. né? E conforme a necessidade, conforme o tamanho da dor, a gente tem que oferecer diferentes níveis de ajuda, né? Sim. Tem pessoas que só com um digital, que o símbolo tem um viés assim que foi
um grande diferencial nosso, que aconteceu pela nossa bagagem de origem, é que o símbolo já nasceu com viés de tratamento, Uhum. de ajuda, de resolução. O símbolo nasceu com viés de informação, com educação, nesse Entendi. sentido o símbolo surgiu para resolver problemas. Como a gente vai fazer? A gente foi lapidando, foi melhorando, mas desde o início o nosso digital puro já tem essa visão que vinha do médico, né, de resolver um problema de Uhum. saúde, né? Não era uma coisa mais que a gente vê muita coisa digital está mais no nível da informação, da Sim. psicoeducação, no caso da questão emocional, etc., mas não com viés de tratamento, de resolução de uma dor, de um problema. Mas então, os casos mais leves, moderados, muitos lidam bem com o digital. E às vezes a pessoa nem está com um sofrimento tão grande, ela quer ficar melhor. E o digital já funciona muito bem nisso. Então, para deixar melhor, para tirar um pouco do negativo, quando está meio ruim, né, com sintomas leves ou coisa assim, muitas vezes a gente vê pelos depoimentos, pelos resultados que a Sim. gente acompanha das pessoas usando o símbolo, que tem sim melhora e tem sim resolutividade, né? Mas tem outros níveis de gravidade, de necessidade, que o digital puro ainda está à frente do seu tempo, vamos dizer assim, Uhum. ainda não consegue entregar, né? E a gente precisa botar um contato humano. E às vezes a gente precisa botar o contato humano quando está pior ainda, inclusive para buscar essa pessoa para o tratamento, porque ela, por conta própria, nem consegue vir, Sim. né? Então, assim, são realmente diferentes níveis, desde um nível mais leve, que o digital já ajuda, até um nível mais intermediário, que o humano já vai facilitando, até uma hora que precisa de um resgate mesmo para ajudar essas pessoas. Então, são diferentes níveis de necessidades, diferentes níveis de ajuda, né? E pensando só o digital, a gente ainda está vivendo uma época de muitos, talvez mais desafios do que soluções na interação Sim. do humano com o digital, né? A gente tem questões. Engajamento, né? Aquela coisa de, beleza, construir uma solução, mas como eu faço com que as pessoas utilizem ela para realmente ficarem melhores, né? Às vezes e tem como até e, isso. e como eu engajo positivamente. Não pode virar um vício, não Sim. pode virar uma coisa que vai ser ruim para a pessoa, como hoje muito a gente vê nessas questões de uso da tecnologia, né? Então, essa questão da interação do ser humano com a tecnologia, da forma como ela vem se desenvolvendo, ainda tem muito desafio pela frente. Então, e a gente está buscando soluções através da tecnologia. Então, essa coisa vai evoluir com certeza com bastante velocidade, mas a gente está ainda, vamos dizer assim, se a gente pega a primeira onda, vamos dizer assim, de inteligência artificial, com as coisas de rede social, coleta de dados das pessoas, né? Predição de interesses, de comportamentos, e Uhum. só esse algoritmo já gera uma certa confusão assim, no uso e na forma do usar bem, usar mal, quando se prejudica, quando se beneficia. Agora, com esse novo passo da inteligência artificial, de quase um desenvolvimento de uma relação do homem com a máquina, de Sim. empatia e tudo mais, é um desafio ainda maior. Então, sim, o digital vem evoluindo e vem evoluindo bastante, mas a gente ainda tem bastante desafio nisso daí. E as necessidades do ser humano é o que determinam, principalmente, se a gente consegue só com o digital, se ainda precisa do contato humano mais próximo, mas ainda assim, como regra geral, assim, para os casos que são que as dores estão maiores, o humano ajuda, sim, esse contato humano tem muito e muito valor mesmo. Sim. Não, bom demais. Cara, e partindo um pouco agora para a experiência empreendedora, né? Porque no final das contas, tu e o Diogo são médicos, né? Tu comentou ali que vinha numa linha de pesquisa, né? Então, assim, que foi meio que orgânico essa questão de transformar isso realmente uma solução e não só mais uma pesquisa, né? Então, assim, mas em algum momento, você deve ter dito, cara, isso aqui poderia ter virado uma consultoria, poderia ter virado, sei lá, algum outro tipo de negócio e por uma razão ou outra ela virou uma startup, né? Então, assim, que eu imagino que nas aulas de medicina que vocês tiveram lá, ou sei lá, não deve ter passado muito perto desse assunto, né? Como é que vocês caíram nessa área, assim, que nem tu brinca, né? Poxa, fui aprender o que era MVP, fui aprender o que eram essas coisas, e aí, às vezes, é até legal, porque às vezes a gente conhece pessoas que conhecem todos os termos, conhecem tudo, e não conseguem chegar numa solução
eficiente, né, que realmente entrega valor para as pessoas. E você, de certa forma, não tinham esse background, né, não tinham essa expertise de já ter criado outras startups e foram lá e desenvolveram o Single, que hoje, pô, reconhecido mundialmente aí como uma solução que funciona, né, e que entrega muito valor para as pessoas. Conta ali como é que foi esses primeiros dias de empreendedor, de startupeiro, sei lá como é que vocês chamam, e como é que vocês se autodenominavam naquela época. Bom, naquela época a gente não se autodenominava de nada, né? Na verdade, a gente, eu falei, foi quase que sem querer que foi uma startup. A gente não parou e decidiu, vamos criar uma startup. A gente foi fazendo o que a gente achava que tinha que fazer para conseguir usar a tecnologia para levar. Depois a gente descobriu que a gente tinha criado uma startup. Uhum. Foi o inverso, né? Tanto que a gente depois, lá em 2016, participou de uma aceleração com a UOL, aceleradora, e a primeira vez que eu fui lá na UOL para entender o que era esse mundo que existia, quando a gente descobriu, fomos ler um pouco, descobrimos que a gente tinha se envolvido no mundo do empreendedorismo, que a gente tinha criado uma startup sem muita consciência disso, né? Bom, existe esse ambiente todo, né? Então eu vou lá conhecer. Eu não entendi 50% dos termos que eles usavam no primeiro dia que eu fui lá assistir umas palestras, umas conversas, etc. E aí eu voltei, puxa vida, ou a gente vai migrar e vai entrar de cabeça nisso, ou a gente desiste disso, porque é um mundo paralelo aqui que existe do nosso mundo acadêmico, Sim, médico, científico, clínico e tudo, e que a gente realmente não conhecia e, com certeza, passou muito longe das aulas da Faculdade de Medicina, né? Então, a gente criou uma startup, descobriu que tinha criado uma startup e tentou entrar para o meio onde funcionam as startups, né? Que é esse sim, meio do empreendedorismo. Então foi esse o caminho que foi seguido. E sobre ser empreendedor, isso é aprendizado diário. sim. A gente continua nesse aprendizado, né? Ou seja, a gente não foi forjado nesse meio, e a gente está com um aprendizado diário de como tocar uma startup, uma empresa, né? De como conduzir um time, de como ter a sua estratégia, de como atingir os nossos resultados, né? De como não perder a vibe de startup, não perder a vibração da inovação, né? De não perder esse elan, assim, essa coisa do querer entregar o sonho grande, mas ao Sim, mesmo tempo ter que parar de pé, ter que crescer, sim, ter que jogar esse jogo de fundraising, de business plan, ou seja, isso tudo é aprendizado diário para a gente, e a gente vem trabalhando, foi óbvio, e super importante, a gente vai trazendo pessoas que sabem mais do que a gente para perto, né? E sim. tem que, ou para trabalhar no time, ou para ser um advisor, ou para ser investidor, ou para ser o que for, mas a gente tem que estar se cercando de pessoas que entendem muito mais do que a gente, né? Porque a gente mesmo tem aquele desafio constante de estar sempre subindo a nossa régua. A gente Sim. tem que estar sempre evoluindo como empreendedores, né? Esse é o desafio do dia a dia. É isso aí. Não, aqui, né, assim, 100%, né? E às vezes a gente escuta assim, a empresa tem que dobrar de tamanho em um ano. Mas aí volta aquela primeira pergunta lá, tá, mas a tua máquina, teu cérebro, consegue dobrar de tamanho em um ano? Às vezes não dá para dobrar, mas dá para chegar ali, de 100 eu fui para 150. E os outros 50 que faltam são essas pessoas que tu traz para orbitar, né, para ficar junto ali no time, para realmente integrar esses 200%. E aí, no próximo ano, esse ano é 300%. Bom, mas eu sozinho não vou conseguir melhorar 300% minha capacidade de entrega, mas talvez se eu trouxer pessoas tão boas ou melhores do que eu consigo entregar esses resultados, né? Então, assim, a prática, e a gente percebe isso no símbolo, né? Vocês trazendo pessoas muito boas junto do time para fazer isso, porque às vezes tem aquela armadilha do empreendedor, que ele não quer também perder o espaço numa área, numa outra, e acaba não dando conta de fazer isso tudo, né? Então, acaba que isso é importante também. E aí, Mas esse é um desafio real, Rafa. Ou seja, sim, todo dia a gente tem que, antes, com o tempo, a gente vai trazendo pessoas e tem que ouvir essas pessoas, e a tua opinião já não vale mais tanto nesse sentido, porque trouxe alguém que entende mais daquele assunto, tem que ir aprendendo sim, a fazer isso, e aprendendo a
a desapegar de Aham. algumas decisões, de algumas coisas assim. Isso faz parte, mas é pensando Por isso que não pode desconectar do propósito, não pode desconectar do que a gente quer fazer com isso daqui. Né? Porque senão começa a virar aquelas coisas individuais e pessoais. Não, tem Uhum. que ficar focado onde a gente quer chegar, como é a melhor forma da gente chegar lá. Aí a gente vai atrás dessa forma, né? Porque senão fica uma Sim, coisa de intenções, interesses pessoais, e que existem sempre, porque todo mundo é ser humano, mas a sim, gente tem que cuidar um pouquinho, tem que ter assim, juntar esse monte de cérebros e esse monte de expertises para um conhecimento coletivo, uma inteligência coletiva muito maior para conseguir levar adiante, porque o desafio é sim. grande, o desafio é enorme, né? Ainda mais com esse mercado do jeito que está hoje. Assim. É. Não, bom demais. E aí, assim, a gente tem uma parte que a gente consegue aprender sempre muito com o sucesso dos outros empreendedores, a gente olha carreiras, pô, isso aqui eu posso pegar e tal. Mas quando tu olha para trás, assim, tem alguma lição que tu tenha aprendido, assim, que se tu voltasse uns 3, 4, 5 anos para trás, talvez tu diria, ó, Gustavo, cara, isso aqui não faz que hoje tu sabe, mas na época não tinha 100% conhecimento e aí poderia ter evitado, digamos assim, com um pouco mais. Tu lembra assim, de alguma, isso aqui eu não posso repetir, que tu leva meio que como um mantra para ti ou felizmente isso não tem acontecido? Ah, sempre tem, né? A gente olha para trás e vê vários erros, né, que cometeu e aquela história batida de, ok, não tem problema errar, a Uhum. questão é aprender o mais rápido possível para aprender com erro e ir acertando e errando de Ou eu novo e acerto ou aprendendo. aprendo, né? Aquela Exatamente. boa e velha. Claro que a gente tenta acertar rápido, mas a gente erra rápido e tenta Sim, aprender rápido, pelo menos, né? Então, é a tentativa de sempre acertar rápido. Mas tem algumas coisas que são é um grande desafio quando a gente tem um sonho grande, é muito apaixonado por aquilo, que é querer fazer tudo, né? É sim. difícil dizer não. E a gente tem que conseguir, né? A gente tem que dizer não, não é assim, ah, não, tem uma ideia boa e uma ruim, eu escolho a boa e deixo a ruim de lado. Não é isso. Tem um monte de possibilidades boas, que a gente até Uhum. enxerga como ótimas, ou Sim. quase imperdíveis, e tem que dizer não para algumas, né? E Não isso é é tão difícil. preto no branco, né? Tipo assim, essa é boa, essa é ruim, óbvio que eu vou pegar. Ah, não, vou fazer essas duas porque eu quero fazer as duas. Não, são 10 ideias, as 10 são muito boas, e aí eu tenho que fazer as 10 porque imagina se eu fizer só essa e aquela outra não fizer, e aquela era a que realmente ia dar sucesso, como é que eu vou viver com isso? A gente percebe esse sentimento muito presente em alguns empreendedores. Porque realmente a gente está ali olhando e a gente não sabe qual que vai dar certo, se alguma vai dar certo, qual que vai dar certo. Então não quer Sim. dar errado, aí quer tentar fazer todas. E aí a gente consegue fazer, aí a gente acaba não fazendo tão bem todas elas, Uhum. né? E é muito, como é muito, é realmente um salto muito grande, uma coisa muito desafiadora dar certo. A gente não está no, e nem lá é tão fácil assim, mas eu digo, não é o Vale do Silício, não é dinheiro assim a rodo como já foi, que Sim. agora nem lá mais está assim. Então tem que ser muito sharp, assim, né? Muito encaixar bem o que quer fazer. E uma das coisas que a gente erra é escolher muita coisa ao mesmo tempo, Uhum. né? E esse dizer não é difícil, mas puxa vida, teve coisa que a gente tinha que ter dito não e não disse e depois teve que abrir mão e coisas do tipo. Isso sem dúvida é um erro que não dá para cometer. Uma outra questão também que eu acho que foi importante na nossa trajetória, a gente sempre teve um foco muito grande no usuário, Uhum. e ele é ainda o nosso foco principal, e acho que sempre vai ser. Sim. A gente surgiu disso, né, de falando com pessoas que estavam usando a plataforma de pesquisa, a gente queria ajudar essas Uhum. pessoas, blá, 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 foi tentando usar a tecnologia para isso, e o nosso foco sempre foi de ficar cuidando do comportamento e o que eles estavam fazendo, se estavam gostando, se estavam gostando, se estavam melhorando, se não estavam melhorando. Mas aí começam a entrar diferentes outras camadas no jogo. E a gente tem que se dar conta para dar a atenção necessária, né, o equilíbrio para essas coisas todas. Por exemplo, quando a gente começou a atender empresas, a gente demorou para cuidar da empresa, vamos dizer assim, Uhum. né? Também. A gente seguia com foco lá do usuário na ponta final, usuário na ponta Sim. final, e a gente perdeu algumas oportunidades por ter demorado um pouco para. É um sistema todo que tem que ser cuidado, Sim. né?
Então, a gente tem que, sim, o foco vai ser e continuar sendo o usuário. Que se esse estiver melhorando, o teu produto tem muito... Mas também tem umas outras necessidades aqui que estão querendo, que vão servir como um canal muito poderoso, que muito da saúde é oferecida via planos de saúde, que as empresas pagam, etc. Sim, A gente conseguir usar esse canal para chegar nas pessoas. A gente tem que cuidar desse meio do caminho. A gente demorou um sim. pouco para fazer isso em algum momento. Então, isso é um aprendizado de ir entendendo as diferentes camadas de complexidade que vão entrando Sim. no negócio. Isso é uma coisa bem importante para a gente estar atento, não estar muito míope, né, no que está Hum, fazendo. Hum, e várias oportunidades. Quando a gente começou lá atrás, em 2013, 14, a gente lançou um site que já vinha da ideia da pesquisa, que era o códigodamente.com. Ali, a gente recebeu algumas indicações, recomendações de que a gente fizesse lá em 2013, 12, por 13 mais ou menos, um aplicativo, um app. E a gente resolveu, não, já é tanta novidade, esse app, a gente nem sabe direito o que é direito, sim. né? Muito bem, vamos fazer o site que a gente já está fazendo, né? Puxa, ali estavam surgindo uns apps, por exemplo, de meditação, coisa que viraram unicórnios, tipo Calm, Headspace, coisa do tipo, e que a Sim. gente foi virar app em 2017. E 5 anos, 4 anos, 5 anos é bastante tempo nesse mundo. Uhum. Só que, claro, olhar para trás e falar é fácil, Sim, né? Lá, tomar decisão. comentarista de A gente jogo jogado é é fácil, barbada, né? né? Mas então, a gente tem que estar muito de olho e conversando. O principal é conversa, 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 transita, conversa com clientes, conversa com usuários, conversa com outros empreendedores, conversa com players do mercado. Acabam que não são tão competidores, muitas vezes são pessoas tentando fazer força para o mesmo lado que a gente está tentando fazer e mais se ajuda do que compete, muitas vezes. Então, assim, fazendo bem feito sempre vai ter mercado em todas as áreas, não Sim. adianta, né? Então, essa abertura assim, para o novo, para aprender com as experiências e estar escutando e estar testando, que faz toda a É. diferença, né? Não, bom demais. E que nem tu falou ali no início, ali na primeira parte da tua resposta, o foco, porque assim, as startups que estão começando, elas são muito instruídas a escuta o usuário, vai lá, ele vai usar, ele vai te dizer o que precisa, e tal, tal. E aí, que nem tu falou, conforme a organização vai se desenvolvendo, tu começa a ter essas camadas de, tá, mas quem tá pagando, quem tá usando, quem tá decidindo, e aí se tu não consegue enxergar isso, realmente, talvez tu perde a, a foto maior, né? Então, assim, tu tem a certeza que quem está usando está feliz, mas e essas pessoas todas ao entorno, né? Então, acho que aqui é realmente importante. Eu quis voltar com isso porque a gente percebe isso acontecendo em outras startups, em outras empresas até, e isso acho que é importante deixar bem ressaltado. E aí, até Essas para. dificuldades, desculpa, só, essas dificuldades do crescimento são muito assim mesmo, né? Tipo, onde é que é o equilíbrio para ser ágil, mas não ser apressado? Uhum, Né? Mas não pode perder a agilidade. E aí, ao mesmo tempo, tá, então eu não vou ser apressado. E aí, quando vê, começa a botar um grau de querer organizar as coisas, de efetividade, começa a dar uma engessada. E aí sim, vai perdendo a agilidade para o outro lado, uhum, né? E aí isso vai tirando também a vibe de crescimento, né? sim. Então, essa é uma luta constante, né? Eu acho que aqui vem os dois as duas diferenças, né? A diferença da pressa para agilidade. Então, assim, tu ser ágil não necessariamente significa que tu é apressado, e o organizado versus o complexo, né? Então, assim, tu tem que ser organizado, mas não necessariamente complexo, né? Assim, camadas de complexidade, de decisão e de não sei o que, assim, vão contra tudo que aquilo que a gente precisa. Não pode ser desorganizado, tem que saber quem tu está atendendo, como tu vai atender, qual é o teu plano, né? Teu planejamento para tu poder se guiar, pelo menos, mas ela, para mim, isso beira mais ao organizado do que ao complexo, né? Do que aquelas coisas que são cheio de coisa e na prática não diz para onde a gente precisa ir ou por que a gente precisa ir para aquela direção. A complexidade atrapalha muito, né? A gente tem que dedicar um bom tempo e espaço, energia mental para deixar simples, Uhum, porque deixar complexo é mais fácil do que deixar simples, sim, né? sem A dúvida. gente tem que cria uma complexidade, depois vai lá e vai dando umas podadas, vai vendo o que realmente é importante, vai se dedicando para aquilo, de repente ficou simples. E aí a coisa vai, né? É, E essa é a arte, mas é.
questionar, Desafiador, né? bacana. Eu acho que é bom trazer para o time também pessoas que questionam, né? Porque senão tu tem também só aquelas pessoas que concordam. Tá, mas por que a gente está fazendo isso? Talvez há um ano atrás era muito importante ter aquilo, mas hoje não é mais. E aí fica aquele processo que ninguém entende, né? Já trocou a pessoa, ela já foi promovida, entrou outra no lugar, ela continua fazendo, porque quando ela entrou já se fazia, e aí tu não tem mais aquele questionamento. E aqui eu acho que é um ingrediente perfeito para, não digo para o fracasso, mas para perda de agilidade, né? Para lentidão, para parar de ver algumas coisas que quando tá lá no início, com gana, focado 100% no propósito, tu consegue enxergar de forma muito mais clara, né? Acho que aqui também tem um ponto importante. Todo mundo tem que ter seu contraponto, os seus contrapontos dentro da É. estrutura, assim, né? Porque é isso que gera os conflitos construtivos, os conflitos de ideias, os embates acalorados, muitas vezes, e que, no fim, sai um resultado melhor, Uhum. como resultante, né, disso tudo. É isso aí, é isso aí. Não, bom demais. E assim, a gente falou assim, talvez lições que tu tenha aprendido ao longo dessa jornada, né? E aí, acho que até pra gente encerrar, assim, tem algum momento marcante que tu te lembra, assim, que demonstrou que você estava no caminho certo? Cara, acertamos, assim, ou algum episódio, assim, que mostrou, cara, o que a gente está fazendo realmente está mudando a vida das pessoas, é aqui que a gente vai ficar. Talvez tenham sido vários, né? E talvez cada etapa da startup tenha tido o seu momento, né? Não necessariamente um momento de eureka, mas um momento assim, cara, acertamos. Era aqui mesmo que a gente tinha que estar. Talvez um mais recente, talvez relacionado a produto, relacionado à empresa, relacionado, enfim, algum que venha na tua cabeça, assim, que realmente uh, trouxe assim um gol assim, cara, nós estamos onde deveríamos estar. Felizmente, Rafa, vieram alguns eventos assim na cabeça que foram nos reforçando ao longo da jornada que a gente estava fazendo algo de valor, Uhum. né? O símbolo 3 meses depois de ser lançado, mais ou menos, era o app do mês da Exame, sabe? O melhor app do mês no Brasil, etc. Pela Exame, a gente, puxa, tem alguma coisa aqui, É, né? E aí começou algum lá, e ficaram sabendo, aí teve Google, a loja da Google Play nos dando destaque, as pessoas começaram a usar, os influenciadores falando, o que for, e aí começou a chegar um monte de gente. Então, assim, ali a gente viu que, puxa, aqui tem uma. A gente está indo no caminho certo, aqui tem coisa, né? uhum. Aqui tem alguma coisa para gente entregar de valor, né? Tem uma necessidade. Que por mais que a gente soubesse de onde a gente vinha, tudo a gente tinha que testar isso na prática, né? Sim. E aí foram acontecendo coisas, tipo, 2019, a gente tinha 8 pessoas, outro dia eu até fui revisar, olhei uma foto de quando a gente ganhou o prêmio, nosso time era de 8 pessoas. A gente ganhou o melhor aplicativo do ano da Google no Brasil entre todas as categorias. Assim, 2 milhões Nossa. de aplicativos lá, o símbolo com 8 pessoas ali trabalhando, apaixonados, foi o melhor aplicativo do ano. Ali para a gente, que, puxa, tem o que a gente está fazendo, estamos fazendo com qualidade. Teve Uhum. um dia, eu lembro muito bem, porque era aniversário do meu filho mais novo, a gente estava naquela função, um domingo, organizando a festinha, e começou a chegar mensagem, chegar mensagem, chegar mensagem, fui ver, e quando vi o Símbolo, ele era o terceiro aplicativo mais baixado entre todos no Brasil. A gente estava atrás do WhatsApp e do Instagram. Nossa. Estava na frente de Facebook, na frente de tudo, todos os outros que foram Sim. imaginando aí, a gente estava na frente. Só o WhatsApp e o Instagram estavam na nossa frente na loja da Apple. Puxa vida, a quantidade de gente que tem que estar interessada no que a gente está fazendo para ter esse volume de downloads do aplicativo, né? Então, são vários sinais ao longo da nossa trajetória que foram nos mostrando que a gente estava fazendo algo de valor. Hoje a gente olha aí com mais de 4 milhões de downloads, quase tudo orgânico, e a gente tem umas 300 mil avaliações nas lojas, com nota máxima nas lojas, né? Uma coisa muito difícil de ver, né? Isso é reconhecimento, isso nos mostra também o caminho que a gente está pegando, né? Mas acho que tem quando eu fiquei aqui falando e pensando, né, Uhum. enumerando eles, que não é de um evento, ele é do tempo todo, ele nos acompanha, que
que são os depoimentos das pessoas que usam o Sim. Tanto nas lojas de aplicativo, que é muito legal de entrar lá e ver, quando eu vejo, não, ganho um tempão Aham. lendo lá, o depoimento que as pessoas que usam o aplicativo dão para a gente. Pode ser nas lojas, pode ser por e-mail, pode ser pelos vários canais, né? Mas é esse depoimento de todo dia das pessoas chegando recorrentemente que nos mostra que a gente está fazendo a coisa certa, né? Que isso que a gente está fazendo é muito valioso, né? Então, se a gente está no caminho certo, não está no caminho certo, a gente vai descobrindo, mas que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está buscando algo que tem muito a entregar para as pessoas, isso não fica dúvida, Fica esse duro. reforço do dia a dia que a gente vê. Isso é Não, muito legal, isso é gratificante, e é isso que faz manter a energia, passar pelas turbulências do dia a dia, né? Que são pelas tão... tantas, né? Que a gente sabe que acontece o tempo inteiro. Não, bom demais, bom demais. Bom, Gustavo, eu ficaria por muito tempo ainda conversando contigo. A gente conversa de forma rotineira, quase, né? É sempre bom poder te ouvir, trocar ideia contigo, mas, infelizmente, a gente vai chegando ao final desse sexto episódio do podcast do Vibe. Agradecer a tua participação. Cara, tenho certeza que para quem está nos escutando, nos assistindo, essas reflexões ajudaram muito a entender um pouco melhor sobre como as soluções que estão surgindo nesse campo da saúde mental, da saúde emocional, estão evoluindo e como a gente pode se preparar melhor, no final das contas, para todos esses desafios, né? Sejam empreendendo, ou seja na nossa vida pessoal, profissional mesmo, quando a gente está ali à frente de determinadas situações e precisa lidar da melhor forma possível com elas. Passo a bola para tu te despedir e aí na sequência a gente encerra por aqui também. Bom, eu que agradeço, Rafa, pela oportunidade de participar. Espero ter contribuído um pouquinho aqui com as pessoas que estão entrando, que já estão nas suas jornadas de empreender, de inovar, de fazer algo diferente, de encarar todas as adversidades que isso traz junto. Então, espero ter contribuído de alguma maneira. E agradeço muito a ti, ao pessoal todo da Vibe, da Unimed VTRP, que são grandes apoiadores e que têm uma mente muito aberta para a inovação, para pensar fora da caixa, para pensar o que vem como próximo passo na evolução dos cuidados em saúde, e é isso que a gente tenta fazer dentro do Single. Qual o próximo passo em cuidado de saúde emocional? E a gente tem muita necessidade de estar próximo de vocês, de todos esses players do sistema, porque é isso que vai nos fazendo mais fortes, nos fazendo mais resilientes e capazes de chegar onde a gente quer no sonho grande do nosso propósito. Bom demais. Gente, obrigado também a todos que nos escutaram, nos assistiram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, né? Vibe Unimed, no Instagram, no LinkedIn, aqui mesmo no YouTube, para quem estiver nos assistindo. Comentem para nos contar o que vocês acharam, nos enviem pautas do que vocês acham importante para a gente abordar aqui. Afinal de contas, a gente quer fazer com que esse programa seja realmente colaborativo, né? Que a gente possa construir junto e trazer assuntos que realmente possam ajudar não só empreendedores, mas também profissionais aí da área da saúde que estão vivendo essa inovação no dia a dia nas suas carreiras. Tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo episódio. Até mais.